Bom, voltamos a falar agora da ação movida pelo Ministério Público Federal contra a Jovem Pan e principalmente da importância de termos liberdade de imprensa e liberdade de expressão aqui no nosso país. E nosso convidado agora é o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. Ministro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Muita alegria em participar do seu programa. Queremos ouvir as suas impressões, ministro, em relação a essa ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal pedindo a cassação de outorgas da Jovem Pan. A gente tem mostrado desde ontem manifestações de associações, de entidades que demonstraram muita preocupação com esse pedido do MPF. Queria te ouvir, ministro. Lívia, a minha ferramenta de trabalho permanente é a Constituição da República. Eu já trabalhei com a Constituição de 46, de 67, de 69 e atualmente eu trabalho com a Constituição de 1988, conquistada após uma longa e difícil luta pela redemocratização do país. Não existe país democrático sem a sua lei fundamental, o seu estatuto orgânico, a sua lei das leis. E nós, cidadãos, e também os juízes, os ministros, os generais, os radialistas, os políticos, devem obedecer, mesmo não conhecendo, não sendo especialistas, devem se render àquilo que determina a Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, que se reuniu entre 1987 e 1988, não poderia deixar de incluir na Constituição a garantia da liberdade de pensamento. Não poderia. Todas as constituições, exceto a Constituição do Estado Novo, outorgada por Getúlio Vargas, todas garantiram a liberdade de expressão. E o homem sempre lutou por essa liberdade. O homem não pode ser reprimido, não é? No seu direito de emitir a sua opinião sobre a situação do país, sobre a situação da economia, sobre a taxa de juros, sobre o sistema carcerário, enfim. Tudo aquilo que é do interesse do cidadão, o cidadão tem o direito de se manifestar. O prefeito de São Paulo não pode se aborrecer comigo se eu apontar falhas na sua administração, na zeladoria da cidade e assim por diante. Ora, o que é que diz a Constituição expressamente? Eu vou ler. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é que a Constituição veda? O que é que a Constituição proíbe? Ela proíbe o anonimato. Porque o anonimato pode ser um instrumento de acobertamento de um crime. Uma pessoa lança uma calúnia anonimamente, lança uma injúria anonimamente. Então, o anonimato é proibido, mas não a livre expressão do pensamento. Mas o Constituinte, Lívia, foi além. E é importante que os ouvintes, porque eu às vezes ouço comentários diferentes, que os ouvintes saibam que além desse dispositivo que eu acabei de ler, há outro que diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, a liberdade assegurada de comunicação, que é o que faz uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, que faz um jornal, essa liberdade não está sujeita à censura. Quem o diz é a Constituição da República, não é um sargento de plantão, não é um delegado de polícia. Não, quem o diz é a Constituição. Quem é que está encarregado pela mesma Constituição
da sua guarda, da sua preservação, é principalmente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não pode deixar, diante de uma ameaça como feita contra esta emissora, não pode deixar de exercer a guarda, isto é, se for provocado para aplicar uma pena, calando a Jovem Pan ou lhe impondo uma multa, o Supremo Tribunal Federal deve se lembrar não só do primeiro dispositivo que eu citei, deve se lembrar desse que é específico para a comunicação. Ora, a comunicação independe de censura ou de licença. De sorte que nós estamos fazendo muito barulho por nada. O Ministério Público tem muitos poderes que a Constituição e a lei orgânica do Ministério Público lhe dão, mas ele não tem poder para impor ou exigir censura. Houve censura no Brasil? A senhora sabe que houve. Durante o regime militar, os jornais estavam censurados. Durante a ditadura de Vargas, o DIP, Departamento de Imprensa, jornais. Na época não havia televisão, eram poucas as emissoras de rádio. Daí porque eu, além de registrar, deixar registrar para milhões de ouvintes da Jovem Pan, o meu ponto de vista jurídico, isto não é palpite. Eu não estou dando um palpite, eu estou lendo a Constituição escrita em bom português. Então não é um palpite, estou afirmando que a Polícia Federal, ou seja, quem for, não tem poderes para impor, para censurar a livre manifestação da opinião pela Jovem Pan, favorável ou contrário ao governo. Porque o regime democrático não se aplica apenas a quem está no poder. Pelo contrário, o regime democrático é fundamental para quem exerce o seu direito de dar opinião e de fazer oposição. Perfeito, ministro. Eu tenho outros que querem participar dessa entrevista também. Vou começar com o nosso comentarista Nelson Kobayashi. Pergunta, Kobayashi. Doutor Pazianotto, sempre um prazer falar com o senhor que já foi presidente do TST, ou seja, já foi um magistrado, um juiz, o senhor que já esteve no governo como ministro de Estado e que já esteve também no Congresso Nacional, ou seja, sabe todos os lados dessa esfera de poder, sabe a importância que a liberdade de expressão e de imprensa é como direito fundamental do cidadão. Gostaria que o senhor dissesse qual o perigo se uma ação como essa prospera. A imposição de censura contra a Constituição é o primeiro passo para a implantação de um regime autoritário. A história é farta de exemplos nesse sentido. Não é? O avanço da ditadura, os primeiros passos que a ditadura dá, não é? São no sentido de calar a oposição, impedir que as pessoas se manifestem livremente. E aqui na América Latina, nós temos casos terríveis, como na Venezuela, cujo governo é tão admirado pelo presidente Lula. Mas na Venezuela não há liberdade de imprensa, não há liberdade de opinião. A China, com todos os seus méritos, com todo o seu progresso, mas é um país que não tolera a liberdade de opinião, país de um partido único. Ora, nós não queremos isso para o Brasil. As experiências nesse sentido foram dolorosas, não é? Porque tivemos 20 e tantos anos, 30 anos de regime militar. A experiência não foi boa. E se nós lutamos pelas diretas, lutamos pela eleição do presidente da República, do governador, de prefeitos, nós estávamos lutando também, não é, por uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi convocada e produziu o seu trabalho, que é esta Constituição, com dois dispositivos fundamentais
que eu acabo de ler. Kramer, sua pergunta. Bom, primeiro quero saudar o ministro Almir Pazianotto, que há séculos não nos vemos. Muito prazer estar com o senhor aqui de novo. E quero lhe perguntar o seguinte, por toda a sua explanação, o que eu entendi é o seguinte, quando o senhor diz assim, estamos fazendo barulho por nada, não é no sentido de não justificar toda a reação, mas no sentido, pelo que eu entendi, de que essa ação, um tipo de ação dessa, frente à Constituição, tem zero chances de prosperar. É isso mesmo? Exatamente. Entendi corretamente? Exatamente. O nosso barulho é legítimo, necessário, indispensável e oportuno. Agora, o barulho que o Ministério Público faz, se ele colocar isso numa petição, ela deve ser indeferida pelo juiz a quem for dirigida por inepta. É um pedido inepto, porque é um pedido que contraria frontalmente o que diz a Constituição. Eu tenho essa experiência, você se lembra como foram difíceis os meus anos de governo, ministério, etc. Não é? Há pessoas que não se convencem, não é? São Tomé, diante da ressurreição de Cristo, não se convenceu enquanto não tocou no corpo de Cristo. Então, há pessoas que parece que não se convencem, ou não querem ler, ou se leem, não querem entender o que está escrito na Constituição. Isso é que eu estou acabando de dizer nessa entrevista tão agradável por rever pessoas amigas. Isso que eu estou dizendo não é uma construção teórica. Se nós estivéssemos aqui discutindo, por exemplo, taxa de juros, cada escola tem a sua teoria, não é uma ciência exata, não está escrito em lugar nenhum da Constituição que a taxa de juros... Aliás, quando a Constituição foi aprovada, vocês devem se lembrar que, por iniciativa do deputado Fernando Gasparian, colocaram um dispositivo que os juros não poderiam ser superiores a 12%. E isso caiu porque não se coadunava, não se harmonizava com a realidade, com a situação econômica e com o que é a economia. Agora, neste caso de liberdade de manifestação de pensamento, não só nós temos um longo histórico nesse sentido, não é? Todas as vezes que se travou uma luta pela liberdade, se travou a luta pela liberdade de pensamento. Como é que nós podemos escolher nossos representantes amanhã, no Executivo ou no Legislativo, se nós não tivermos liberdade de manifestação de opinião? Se eu não puder criticar o candidato do governo ou o governo. Ah, mas o senhor está mentindo. Então me prove isso com fatos. Se eu estiver caluniando, eu estou sujeito a uma ação penal. Se eu estiver difamando, eu estou sujeito a uma ação penal. Se eu estiver injuriando, eu estou sujeito. Isso é do Código Penal de 1940. Agora, quanto à liberdade de opinião, ninguém pode me tolerar. Ninguém. E eu sou daquelas pessoas que defendem o seu direito de dizer o que pensa até as últimas consequências. Perfeito. Acabamos de conversar com o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto. Ministro, espero que essa nossa conversa de hoje seja já um convite para outras ocasiões. Muito obrigada. Viu? Ótima noite. Eu estou sempre à disposição da imprensa. Sempre fui assim. Agradeço a oportunidade e prazer em revê-los e vê-los. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.